Bem, pessoal, então estamos aqui para mais um semestre, né? Com a disciplina aí Contabilimetria, semestre 2026.1, né? A disciplina de Contabilimetria é uma disciplina que trabalha muito a parte estatística, principalmente tendo um foco na modelagem de regressão linear, tá certo? E também um pouquinho de uma revisãozinha de conceito de estatística. E ao longo desse semestre, né, essa disciplina, nós vamos trabalhar aqui esses conteúdos e eu vou estar aqui no AVA, né, sempre postando esses materiais nas segundas e quartas, né? Eu vou mostrar a vocês como é que a gente vai fazer essa dinâmica aqui, né? E eu vou abrir o plano de ensino, né, que é o objetivo a gente mostrar na aula de hoje. Então, vejam, em relação à forma como a gente vai expor esses conteúdos, né, como a gente vai trabalhar, eu vou se utilizar de videoaulas. Essas videoaulas são gravações que eu vou fazer. Eu me utilizo também de vídeos de semestres passados. Eu faço algumas edições e posto para vocês sempre um material em PDF e uma contextualização desse material ou daquele conteúdo que está no material feito em vídeo, né? E aí eu vou sempre postando videoaulas e os materiais em PDF, tá certo? Eu vou estar também fazendo esses encontros síncronos. Os encontros síncronos, é importante esclarecer que, como tem muitas disciplinas e tem alunos de vários semestres, né? Então o que a gente faz? A gente marca essas aulas, né? E não bota falta. A gente faz a gravação desses encontros e disponibiliza eles no AVA. Então os alunos que puderem participar ao vivo, né, participam. Caso contrário, podem visualizar a gravação a posteriori, tá certo? Então não haverá perdas em relação a isso. Então, se algum outro professor estiver fazendo alguma aula ao vivo, no mesmo horário que eu estiver fazendo a minha, essa aula minha vai estar sendo gravada e vai ficar disponível para os alunos que não puderam estar aqui presente ao vivo na hora que eu estava gravando essa aula, tá certo? Então, essa é uma maneira também da gente evitar esses desencontros, né? Então, em relação a avaliações, então, como vocês já estão vendo aí, tem uma previsão de 3 avaliações realizadas no ambiente AVA. Essas avaliações, elas são feitas em 3 etapas, né? Onde a primeira avaliação parcial, ela tem um peso de 20%, né? E está prevista aí para o dia 6 de abril. A segunda avaliação, ela tem um peso de 20% e também está prevista aí para o dia 11 de maio. E a terceira avaliação, que é a avaliação geral, ela está prevista para acontecer no dia 8 de junho e ela tem um peso maior que é 60%. Então, as avaliações dessa disciplina, ó, vocês estão vendo aqui, ó, que é uma disciplina de terceiro período, contabilimetria, elas sempre vão acontecer na segunda-feira. E o que acontece em geral é que a coordenação sempre aloca essa prova para acontecer das 9 à meia-noite, enfim. Então, são essas as datas que é bom vocês marcarem para evitar que percam aí alguma prova e depois não consiga fazer porque simplesmente perdeu porque ou passou batido ou porque esqueceu. Então isso não é justificativa, né? Então procurem fixar essas datas para não perder elas assim, perder nenhuma avaliação, tá certo? Então, com relação às avaliações, vai ser assim: 3 avaliações, 2 com peso 20%, uma com peso 60%. As datas já estão marcadas lá, vocês estão vendo no AVA, acabei de colocar também. E
eu também vou colocar também no plano de ensino. Pode ver aqui que está marcado aqui, ó, as datas das avaliações. A primeira no dia 6 de abril, a segunda, cadê? No dia 11 de maio e a avaliação geral no dia 8 de junho, certo? Bem, em relação ao horário, né? Quando eu estiver fazendo postagens no AVA, postando conteúdo, atendendo nos fóruns, eu vou estar sempre nesses dias aqui, segundas e quartas, das 18 às 20, certo? Quando a gente for fazer os nossos encontros síncronos, eu coloquei todos no dia de quarta, por exemplo, aqui, ó. O segundo está no dia 25 de março, que é numa quarta. O terceiro está no dia 29 de abril, que também é numa quarta. Aí vejam, eu vou colocar sempre a chamada dos horários desses encontros. Então eu estou fazendo aqui às 20h30, mas geralmente eu faço às 20 horas, né? Então eu vou avisar vocês antes. O horário vai ser tal hora, tal horário. E quem não puder assistir ao vivo vai ver a gravação, porque eu gravo tudo, eu deixo tudo organizadinho, para que vocês não percam nada do que foi discutido aqui, tá certo? Eu estou gravando aqui agora também, estou tendo um cuidado, né, de deixar tudo bonitinho para daqui a um tempo eu postar para vocês assistirem, ou quem não estava aqui poder assistir, tá certo? Então quem não puder participar ao vivo, aí pode assistir as gravações sem nenhum problema, tá certo? Então, pessoal, eu coloquei aqui uma agenda, né, de aulas, né, e na minha programação aqui, minha sugestão de programação, eu vou levar aqui algumas aulas revisando conteúdos de métodos quantitativos 2, parte de distribuição de probabilidade, estatística descritiva, né, variáveis aleatórias, né? E eu começo o conteúdo de modelo de regressão linear simples, coloco um encontro síncrono antes, né, da prova. Pode ver aqui, ó, a prova está no dia 6 de abril e o encontro síncrono no dia 25 de março, tá certo? E a gente segue aqui com a parte de inferência, né, teste de hipótese, né, os conceitos de outlier, medidas de influência, variável dummy, e aí vem aqui, ó, mais um encontro síncrono antecedendo a avaliação, né? E obviamente eu também vou colocar também para vocês nos sábados que antecedem cada avaliação, eu vou ficar de olho aqui no AVA para a gente se comunicar também. Se vocês quiserem falar comigo no sábado, na prévia dessas provas também. Aí eu coloquei aqui no final, ó, né, condensei tudo num sábado, mas vamos diluir isso aqui ao longo do semestre, perfeito? Então, ao longo do semestre a gente vai sempre nesse sábado, vocês podem falar comigo e vocês podem falar comigo a qualquer momento. Eu estou colocando essa agenda aqui nas segundas e quartas, mas se vocês mandarem a mensagem para mim no domingo, eu vendo, eu respondo na hora, assim, que eu puder, eu olho logo, já respondo, independente de dia, de hora, enfim, só se eu estiver dormindo ou se eu desaparecer por alguma outra razão, mas enfim, eu vou estar sempre de olho, né, nas mensagens, até porque toda vez que vocês se comunicam comigo no AVA, ou vocês de alguma maneira escrevem alguma coisa no ambiente, eu recebo uma notificação e vejo na hora o que vocês estão perguntando, né? Então, na hora, se eu tiver no celular, eu sou meio ruim de responder em celular, sabe? Mas aí eu corro atrás de uma máquina lá, meu computador, e vou tentar responder, né? Teve aluno no semestre passado que me mandou mensagem às 3 horas da manhã e eu respondi uns 10 minutos depois. Aí chegou e disse para mim: professor, você não dorme não? Eu disse, eu não falei mais nada, né? Mas enfim, foi uma sorte que eu estava ali, tinha acordado mais cedo, estava trabalhando de madrugada e o cara mandou uma mensagem e eu respondi na hora. Então assim, eu sempre fico
atento às mensagens que eu recebo de vocês, certo? Então, assim, não tem problema se vocês mandarem mensagem para mim de madrugada. Vocês façam aquilo que esteja no cronograma de vocês. Assim, agora, o que vocês têm que ser disciplinados em termos de horário são as avaliações, as provas. Isso aí vocês não podem perder, né? E se vocês faltarem, não justificarem, aí é problema. Mas estudar os conteúdos, assistir às aulas, mandar mensagem para mim, entrar nos fóruns, fazer postagem, vocês podem fazer no tempo de vocês, tá certo? Eu fico aqui marcando esses horários, né? Mas é porque é só uma questão da gente ter uma referência. Mas isso aqui pode ficar tranquilos que mesmo os encontros síncronos acontecendo em horários que vocês possam priorizar assistir outra disciplina, quem quiser assistir a minha aula ao vivo, vem para cá. Se não, eu vou disponibilizar o conteúdo da gravação na íntegra, tá certo? Isso aí vocês não precisam se preocupar, não. Com relação à avaliação, no SIGA-A eu coloquei uma avaliação só integrada, porque o que acontece? No AVA a gente tem 3 provas, né? Vão ser 3 avaliações. Então vocês vão ver 3 notas no AVA, tá certo? E depois a média ponderada dessas 3 notas. Só que no SIGA-A eu não vou colocar as 3 avaliações, vou colocar uma só. E vocês vão ver uma nota só. Aí muitas vezes eu divulgo a nota lá no SIGA-A e os alunos ficam querendo saber qual foram as notas parciais. Aí vocês têm que ir para o AVA para ver quais foram essas notas. E eu sempre libero assim o acesso aos gabaritos das provas. Assim, eu libero, depois eu fecho. Então, se vocês por um acaso não estiverem vendo alguma coisa que vocês queiram ver das provas, aí vocês têm que se comunicar comigo para que eu possa dar o acesso a vocês, tá certo? Perfeito assim, combinado? Vamos então para a parte de referências bibliográficas. Olha, aqui nesse curso eu uso assim alguns livros didáticos. Vocês podem se apoiar aqui no livro do Gujarati, certo? Tem o livro aqui do Levine, também é um livro mais basicão assim. Esse Wondry também é um livro bom. Deixa eu marcar assim, que é melhor colocar um destaque aqui, peraí. Vamos fazer assim, ó. Eu vou separar aqui. Deixa eu ver. Essa apostilazinha aqui é uma apostila que eu achei na internet há um tempo atrás. Eu uso uns trechos dela. Eu também tenho um material que eu fiz, eu elaborei. Eu vou estar utilizando também esse material. Não coloquei aqui. Depois eu vou botar, porque não tem referência ainda, mas eu vou colocar. O livro do Gujarati também. Deixa eu ver aqui. Aqui o livro do Wondry. Também é outra referência. Aí tem alguns outros livros assim que são mais básicos assim, né? Então não discutem com tanto grau de dificuldade, né? Deixa eu ver, acho que esse livro do Corrá vocês podem usar também, né? Esse daqui, tá certo? O Levine também, tá ok? Então com essas referências aqui que eu destaquei e mais o que eu colocar ali, né, no AVA, na verdade com o que eu colocar no AVA vocês vão conseguir entender o que é necessário e suficiente, tá certo? Mas se alguém quiser pegar os livros aí, vocês podem pegar esses materiais. Não tem problema se vocês pegarem uma edição acima dessas aqui. Esses anos aqui, isso aqui eu coloco só para ter uma referência do livro, né? O ano da edição. Quanto mais novo, melhor, porque a gente sabe que a edição mais moderna geralmente é a edição mais melhorada, né? Tem o melhor resultado final.
É porque o SIGA é um sistema assim meio ruim de cadastrar essas referências, então eu acabo colocando alguma coisa que pelo menos possa nos guiar, tá certo? Mas em termos de referências é isso, tá certo? E em termos de roteiro, né, de aulas, os encontros síncronos, as previsões de datas de avaliações, é isso aqui que eu queria trazer para vocês, tá certo?